Sabe aqueles jogos que pareciam muito à frente de seu próprio tempo? Jogos que quando você via rodando no Play 2 simplesmente não acreditava que eram possíveis naquele console? Pois é, enquanto muita gente lembra de God of War, Resident Evil 4, Metal Gear Solid 3, existia um outro game mais sombrio, mais experimental e completamente insano. Um jogo onde você controlava inimigos com a mente, arremessava soldados pelas paredes, usava poderes psíquicos e misturava espionagem, ação e física avançada de um jeito que quase nenhum outro game conseguiu repetir. E o mais importante, isso tudo aconteceu lá em 2004. Hoje a gente vai falar de Psyops, The Mindgate Conspiracy, um dos jogos mais injustiçados e criativos da geração PS2. Mas antes, se você gosta de relembrar clássicos esquecidos, curiosidades obscuras e jogos que marcaram gerações, já deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho, isso ajuda demais o canal. Porque aqui a nostalgia dos games nunca morre. Agora sim, bora pro vídeo? Lá no começo dos anos 2000, o mercado estava obcecado por jogos cinematográficos. Matrix estava em alta. We're in. Metal Gear Solid dominava. Max Payne revolucionava a ação em câmera lenta. Not so fast, bozo. You saved me, man. What's going on here? Pressure was too much. I'd sunk down to E os jogos queriam parecer cada vez mais com filmes interativos. A Midway, conhecida por franquias como Mortal Kombat, NBA Jam e The Suffering, queria criar algo diferente, algo que misturasse ação tática, poderes sobrenaturais, física realista e combate sandbox. O objetivo era criar um shooter onde o jogador pudesse improvisar, e dessa ideia nasceu o Psyops. O jogo foi desenvolvido pela Midway Studios. A equipe queria criar uma experiência onde poderes mentais fossem o centro da gameplay, e não apenas habilidades secundárias. Isso era muito raro na época, na maioria dos jogos. Os poderes especiais eram limitados, e em Psyops, eles eram praticamente o jogo inteiro. Um dos grandes focos do desenvolvimento foi o sistema de física. O game utilizava Ragdoll avançado, objetos interativos, destruição parcial e colisões dinâmicas. Na época isso impressionava muito. Você podia puxar inimigos, lançar caixas, esmagar soldados, controlar corpos, explodir objetos, e tudo reagia de forma relativamente real. Para 2004, isso era até absurdo. As maiores inspirações do jogo foram Matrix, Scanners, Akira, Metal Gear Solid, filmes de espionagem dos anos 90 e ficção científica paranormal, enquanto a estética mistura laboratórios secretos, militares, conspirações, experimentos mentais e terrorismo psíquico. Tudo com aquela vibe sombria típica do PS2. Welcome to the movement, gentlemen. I am the general. You are my recruits. Your life now belongs... Psyops, The Mindgate Conspiracy, foi lançado em 2004 para Play 2, Xbox e PC. Há uma pequena diferença entre versões. PS2, a versão mais popular, tinha uma ótima performance e controles adaptados ao DualShock 2, enquanto no Xbox possuía gráficos melhores, resolução mais limpa, iluminação superior e menos serrilhado. Já o PC permitia resoluções maiores, mouse e teclado, mas acabou sendo menos conhecida. No jogo, você controla Nick Scryer, um agente especial que acorda sem memória. Clássico começo de thriller psicológico. Ele descobre aos poucos que possui habilidades psíquicas extremamente poderosas. Então você começa a descobrir quem ele é, quem apagou sua memória e qual a conspiração envolvendo a organização Mindgate. O principal grupo inimigo é chamado de The Movement, uma organização terrorista comandada pelo General. O grupo utiliza soldados com habilidades psíquicas para dominar governos e criar o caos mundial. É basicamente uma mistura de espionagem militar, ficção científica e paranormalidade. Durante a campanha, Nick recebe a ajuda de uma personagem chamada Sarah Blake. Ela funciona como suporte de comunicação e também ajuda a conduzir o jogador pela trama. A relação entre os dois vai crescendo ao longo do jogo. A história lembra muito narrativas como a de Arquivo X, Metal Gear, filmes B de conspiração e thrillers paranormais. Isso era o que dava personalidade a esse game. Psyops não ficou famoso pela história, ficou famoso pela gameplay, especialmente pelos poderes psíquicos. Vamos conhecer um pouquinho deles. Telecinese, o poder mais icônico. Com ele você podia levantar inimigos, arremessar objetos, jogar soldados de penhascos, usar pessoas como escudo, e a física fazia tudo parecer muito satisfatório. Controle mental. Você podia literalmente controlar os inimigos. Entrava no corpo deles e usava suas armas contra aliados, e na época isso era inacreditável. Pirocinese, capacidade de colocar fogo nos inimigos. Os efeitos eram impressionantes mesmo para o PS2. Visão da aura, permitindo enxergar inimigos ocultos e elementos secretos. Choque mental, uma espécie de ataque psíquico direto.
E a levitação, você conseguia atravessar áreas usando poderes mentais. Uma das coisas que tornava esse jogo especial era a liberdade. O jogo não obrigava o player a agir de uma única forma. Você podia atacar escondido, usar armas, brincar com a física e eliminar inimigos usando cenário. Isso fazia cada combate parecer diferente, antes do sandbox moderno. Muito antes dos jogos modernos focarem em física divertida, Psyops já fazia isso. Muita gente passava horas apenas testando poderes, jogando inimigos longe e criando situações engraçadas. O sistema Ragdoll virou um dos pontos mais comentados do jogo. Na época, ver corpos reagindo daquela maneira era quase revolucionário. O jogo recebeu avaliações positivas, especialmente pelos poderes, física, originalidade e diversão. Muitos veículos da época elogiaram a criatividade da gameplay. Tendo seus problemas, a gente cita que as vendas não foram tão fortes quanto a Midway esperava, e isso acabou afetando o futuro da franquia. Psyops terminava com um gancho para uma continuação. O final claramente preparava uma sequência, e ela realmente chegou a entrar em planejamento, mas nunca aconteceu. You trust me, don't you? What was that? Existe uma polêmica nesse título, que pode ser citada aqui. Um autor chamado Alvin Spencer entrou com um processo contra a Midway porque ele alegava que a empresa teria usado ideias de sua história chamada Psyops. Isso gerou problemas legais e muita gente acredita que isso ajudou a matar a franquia. Poucos anos depois, a própria Midway começou a enfrentar sérios problemas financeiros. A empresa entrou em colapso e várias franquias desapareceram. Com isso, Psyops acabou ficando preso no passado. Mesmo sem continuação, Psyops hoje é lembrado como um dos clássicos escondidos do PS2, um dos shooters mais criativos da geração e um game muito à frente do seu tempo. Inclusive, muitos jogos defendem que jogos modernos ainda não conseguem replicar exatamente a diversão da telecinese do Psyops. Pouca gente lembra disso, mas Psyops possuía modos multiplayer locais. Hoje, alguns elementos envelheceram, câmera, animações faciais, checkpoints, combate armado, mas a gameplay com poderes ainda é divertidíssima, e isso mostra como a ideia central do jogo era forte. Existe algo especial nos jogos da era PS2, eles arriscavam, experimentavam, tentavam ideias malucas e Psyops é exatamente isso, um jogo imperfeito, mas extremamente criativo. Daqueles títulos que talvez nunca tenham sido os mais vendidos, mas que ficaram gravados na memória de quem jogou. E talvez seja justamente por isso que tanta gente ainda lembra dele com carinho. Porque Psyops não tentava ser apenas mais um shooter. Ele queria impressionar você. E sinceramente, em 2004, acho que ele conseguiu. Se você já jogou Psyops, comenta aqui embaixo qual dos poderes era o seu favorito. E diz também se você acha que esse jogo merecia um remake. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque ainda tem muito clássico esquecido vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!